Bom, então, vou fazer hoje a gravação da primeira lista de exercícios do livro do Stewart que eu passei. Então, deixa eu começar. Os exercícios da primeira lista são 2.2, exercícios 5, 6, 7, 10, 14, 15 e 16. Então, vou começar com esses. Vou vendo até. Dá pra fazer. Então, o primeiro exercício, exercício 5. O exercício 5 é um dos exercícios que ele dá um gráfico. Então, eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Ele dá um gráfico e pede para você fazer o seguinte: ele pede. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar assim. Pronto. Assim acho que fica bom. Então, ele dá para a gente um gráfico e ele pede para você calcular os limites, explicar por quê, se o limite existe ou não, quando o limite existe e tal. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui cada um caso, um por um. Vou dar uma explicação. Então, primeiro, letra A. Limite quando x tende a 1 menos 1. Então, só explicando mais uma vez, o menos aqui, tá? A noção é que o x é menor do que 1. Essa é a única explicação. Se fosse 1 mais, como vai ser na letra B, o x é maior do que 1. Isso significa que para você visualizar os termos do limite, você vai ter que olhar para o x antes no eixo das abscissas. Então, quando o x está indo antes no eixo das abscissas, quando o x é menor, quando o x está indo pela esquerda, o que acontece? A função, o gráfico dela está se encaminhando para o ponto y igual a 2. Então, na letra A, o limite seria 2. Limite quando x tende a 1 menos da f é igual a 2. Nota que ele não perguntou, mas o f de 1 é igual a 2. Por que eu sei isso? Eu sei disso porque no gráfico, o ponto ali está marcado de preto. Então, aquilo ali é um indicativo para mim de que o 2 é o valor da função naquele ponto. Na letra B, teve uma ideia, só que agora eu vou ter que olhar pela direita, quando x é maior. Quando x é maior, você vê que o valor da função está indo para o ponto entre 2 e 4. Então, o valor do limite aqui seria 3. Note que esse daqui é diferente do valor da função no ponto 1. E isso é representado pela bola com um buraco no meio. Significa que o valor do limite é aquele, mas o valor da função não é aquele. Então, essa seria a ideia dali, da intuitivo. Bom, e o limite? O caso é que o limite não existe. Por quê? Como é que você justificaria isso? A representação matemática de não existência é essa daqui. É um E maiúsculo de virado ao contrário, com um símbolo assim, com um risco. Isso significa que o limite não existe. Por que eu sei que o limite não existe? Porque para o limite existir, não importa qual é a direção que você tome do x, o x pode estar indo para lá, para cá. Se o x se aproxima do valor ali do limite, se aproxima de 1, a função tem que estar indo para o mesmo lugar. Mas isso só pode acontecer, mas assim, olhando para o gráfico, a gente vê que isso não acontece, porque pela esquerda e pela direita está indo para valores diferentes. Então isso aqui é uma condição, um pré-requisito. O limite da função existe se somente se os limites laterais existem e são iguais. Então, essa seria a explicação. Em contrário a isso, tá? Na letra D, o limite existe, porque quando o x tende a 5, tanto para um lado quanto pelo outro, o valor da função está indo para 4. Então, limite quando x tende a 5, ele é igual a 4. E na letra E,
f de 5 vale quanto? Como eu tenho uma bola aberta ali e não tem nenhuma representação, a f de 5 não está definida. Ou f de 5 não existe. Porque a bola ali no valor do 5 está aberta. Então, a função não existe. Então, esse é o número 5. Vamos passar agora para o próximo. O próximo da lista é o número 6. O número 6, eu vou comentar com vocês que são diferentes, tá? Porque no fundo, não. Eu não sei se eu ganho muita coisa fazendo esse exercício inteiro, porque o número 6 é bem parecido com o número 5, mas eu vou comentar alguns aqui que são esquisitos com vocês, tá? Se vocês quiserem que eu faça algum específico, vocês podem me perguntar durante as aulas. Deixa eu comentar aqui o que é esquisito. Aqui aparecem as mesmas coisas do exercício anterior. Aqui, por exemplo, o limite quando x tende a 3, tanto pela esquerda pela direita, ou menos 3, desculpa, ele é o mesmo. E ele é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 4, desculpa. Então, o limite daqui é 4, a função não existe no menos 3, porque tem uma bola aberta. Parecido com esses daqui. Aqui também é parecido, o limite quando x tende a 0 é 1 pela esquerda, quando ele vai pela direita é igual a menos 1. O valor da função no zero é igual a 1, por causa da bola fechada. O limite quando x tende a 2 existe, ele é igual a 1, 2. A função não existe no ponto. Aqui aparece uma coisa que é esquisita, que é o limite da função quando x tende a 4. Esse daqui tá onde? Tá, x é 5, né? É 5, desculpa, falei 4. Mas o limite quando a função com x tende a 5, aí acontece uma coisa esquisita. Quando ele tende pela direita, tá? Quando ele tende pela direita, o valor da função está indo para 1, 2, 3. Então o limite aqui quando tende à direita é igual a 3, não tem problema. Quando ele está indo pela esquerda, o limite não existe. Por que, que eu sei que o limite não existe? Porque essa representação gráfica aqui, tá? Na verdade, eu não. O jeito que ele está desenhado, meio que está dando a entender que ele está indo para cá, mas, pra ser sincero, esse desenho é meio ambíguo, tá? Mas esse tipo de comportamento de função, ele só acontece numa situação aqui. Deixa eu mostrar para vocês um gráfico. Deixa eu fazer o gráfico. Seno de 1 sobre x. Esse gráfico daí, deixa eu dar um exemplo real de uma função que acontece isso. Por exemplo, seno de 1 sobre x. O que acontece com esse gráfico daqui, que o computador não consegue nem representar isso visualmente. O que acontece é o seguinte, deixa eu tentar dar uma explicação por que isso acontece assim. O gráfico de seno de x é um gráfico periódico, tá? Ele vai repetindo a mesma coisa, não importa, conforme o x vai variando. Quando você muda o argumento de uma função do seno de x, por exemplo, para 2 ou para 5, o que acontece é que a frequência vai aumentando, tá? Então a frequência vai aumentando, a função varia mais rápido. Quanto maior for o valor daqui, mais rápida essa ondulação vai ser. Por que acontece no seno de 1 sobre x, então? Por que ele dá essa explosão e essa variação absurda de frequência? É porque quando 1 sobre x, conforme vai se aproximando do zero, o valor vai aumentando muito. Isso significa que o gráfico não é mais uma frequência regular, ele vai aumentando a frequência conforme ele vai se aproximando do zero. E esse aumento da frequência é tão exagerado, tão explosivo, que fica impossível de você determinar o limite. O x está indo, você vai se aproximando do zero tanto quanto você quiser, vai ter valores de seno em qualquer lugar. Você não tem como saber. Mostrar isso é um pouquinho chato. Mas você consegue mostrar que você pode, pegando x apropriados, ir para qualquer valor do intervalo de 0 a 1.
vou entrar nesse detalhe aqui, isso aqui seria análise real. Aí já é uma matéria do final do curso de matemática, especificamente. Mas o que acontece é isso. Só como uma curiosidade, conforme o x vai aumentando, a variação e a frequência vão diminuindo cada vez mais. Então, depois de um certo ponto, para você conseguir variar alguma coisa, você tem que ir muito lá longe no gráfico. Isso é mais uma curiosidade. Mas o que acontece aqui é justamente essa situação. Nota que conforme ele vai se aproximando do 5, a frequência vai aumentando cada vez mais. Então, o limite daqui não existe. E é por isso que... Deixa eu ver qual é dele. O limite quando x tende a 5 menos da h não existe por causa disso. Tranquilo? Então Vamos continuando então. Vamos olhar agora o próximo exercício. O próximo exercício é o 7. Passei um monte assim, né? O 7 também não tem muita coisa. Eu vou comentar de novo o que é diferente aqui, tá? Só. O 7, a única coisa diferente é o limite quando x tende a 2 da função. Deixa eu dar um zoom aqui. Porque olha só, o limite quando x tende a 2 pela direita, ele é 0. Quando ele tende a 2 pela esquerda, é 2. Só que o valor da função em si é o ponto que está marcado escuro. Então, o valor da função no 2 é igual a 1. E os limites laterais, um é igual a 2 e o outro é igual a 0. O limite não existe, mas a função 1 naquele ponto existe. Então, essa aqui é a única diferença. As outras coisas que ele pede são todas iguais. Próximo. 7 ou 10. Esse 10 é mais interessante. O 10, ele é um exercício que eu acho legal porque ele tem uma questão da interpretação de um problema. Isso é uma das coisas que eu vejo assim que os alunos em geral têm mais dificuldade, tentar pegar um problema que é mais interpretativo. Eu acho esses problemas bem interessantes também, porque eles não usam só você decorar uma fórmula ou decorar uma maneira de resolver um problema. Você tem que usar alguma criatividade ali para tentar resolver. Então, esses problemas são interessantes nesse sentido. O exercício 10, ele descreve uma situação e aí ele modela ali uma função que satisfaz ela. Qual é a ideia? Você tem uma pessoa que está numa cama de hospital e está sendo aplicada ali uma solução nela de forma periódica. Que a ideia é que a concentração da substância, da droga no sangue da pessoa vai diminuindo em função do tempo. Então você tem esse comportamento aqui. No instante zero de t, tá? No instante zero, é injetado 150 ml da substância ali. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até chegar aqui em 4 horas. Depois de 4 horas, você tem uma nova injeção. Então o valor vai subindo de novo. Essa descontinuidade aqui acontece por causa disso. Que no instante que está em 4 horas, a substância caiu para o nível baixo. Só que aí é aplicado mais um negócio, então você tem esse salto aqui. E por que o valor é esse daqui? Porque quando é medido 4 horas é quando é aplicado, então o valor tem esse salto na 4 horas, 150. Depois disso, ele vai indo para cá. Então, essa seria o que ele está perguntando. Então, a cada 4 em 4 horas é aplicada de novo uma dose da medicação. Por isso esse salto. Ele pede para encontrar o limite quando x tende a 12. Quando x tende a 12, o valor da função ele seria 150. Que significaria que o nível da substância do sangue dele chegou a 150. Aí é aplicada uma nova dose, vai para 300. Então, disso também a gente pode presumir o que está acontecendo é que a pessoa está sendo, a cada 4 horas está sendo aplicado 150 ml da substância no sangue da pessoa. Então, essa seria a ideia e essa seria a interpretação do problema. Tá? E esse seria o significado dos limites laterais. Aqui o nível da substância está caindo, você tem uma dose aplicada, por isso que o limite lateral à direita é sempre maior. Beleza? Então essa seria a interpretação desse problema. Vamos olhar agora o exercício 14. Exercício 14, ele pede... Esses 14, 15, 16, eles são bem parecidos. Deixa eu fazer com vocês o mais complicado deles.
Bom, eu vou fazer dois deles. Começar fazendo 14, aí eu posso fazer o... Ele é o contrário daquele exercício do começo. Ele quer que você desenhe o gráfico de uma função. E a ideia do desenho de gráfico de uma função é que aqui pode ser... Você tem uma liberdade para escrever o gráfico da maneira que você preferir. Então, os pontos que ele quer calcular o limite, os pontos que são problemáticos do 14, são o ponto 0, tá? Que ele quer o limite x0, 0. O ponto 2, então vamos marcar aqui 1, 2, e aí. 1 e 2 são os pontos problemáticos. Fora do 1 e 2, você pode desenhar o gráfico da função como você bem entender. Não tem uma resposta única, tá? Mas ele pede que no 1 e no 2 aconteça algumas coisas específicas. Então é isso que a gente vai fazer. No ponto... Ah, não, desculpa, 0 e 2. É 0 e 2, não sei porque eu marquei aqui. Pensar e falar ao mesmo tempo é meio complicado. No 0, ele quer que a função não esteja definida. Então, o gráfico da função não tem um ponto ali. Mas ele quer que o limite à esquerda seja igual a 1. Ele quer que o limite à direita seja igual a menos 1. Então, marca esses pontos aqui. O que acontece? Limite à esquerda é igual a 1. Coloquei aberto por quê? Eu coloquei aberto porque a função não existe ali. Limite da função à direita é igual a menos 1. Então, aberto aqui de novo. Eu vou apagar essa bolinha aqui porque ela está dando a entender que o valor da função é esse, mas eu não quero que o valor da função exista. É isso aí. Vamos olhar agora, então ele pede o limite. A função no ponto 2 vale 1, o limite quando x tende à direita vale 1, limite quando x tende à esquerda é 0. Então, abriu aqui. O limite quando x tende à direita, desculpa, é 1. Então, aberto aqui. E aqui não importa. Posso brincar aqui e fazer o que eu quiser com a função. Qual é o valor da função no ponto 2? No ponto 2, a função vale 1. Então, eu marco aqui em escuro. Essa é a ideia. É uma coisa muito complicada. Tá? Você tem a liberdade ali de escrever da maneira que você bem entender. Não tem uma resposta errada para fora disso. O que é importante é o que está aqui. E essas condições daqui. Que eu estou fazendo umas setinhas. Isso tem que constar no gráfico. Fora disso, não importa. Nem essa parte daqui também não importa. Ele só precisa sair daqui e chegar aqui. Tranquilo? Então, isso é isso. 15 e 16. A mesma coisa, para ser sincero, não sei se vale muito a pena eu fazer aqui. Se alguém tiver dúvida se fez certo ou não, vocês podem pedir para mim olhar, porque eu tenho a lista que vocês entregaram. Então, talvez fosse mais interessante. Mas, de novo, tem que respeitar essas condições, tá? O f de x, deixa eu ver. F de 3 igual a 3 significa que tem que ter uma bolinha preta no 3, o 3. F de menos 2 igual a 1 significa que tem uma bolinha preta quando menos 1 igual a 1. Limite, quando x tende a 2, a menos 2, então aqui é um limite bilateral, tanto por um lado quanto o outro, quando ele tende para menos 2, ele tem que ser igual a 2. A bolinha vai estar num ponto diferente. Então, deixa eu fazer esse desenho só, rapidinho. Então, vou fazer só dessa parte. Seja menos 2. O valor da função é igual a 1. Então, fechado aqui. Só que os limites são iguais a 2, então seria assim. Esse desenho das minhas funções eu tenho que tomar um certo cuidado, porque elas dão uma volta, isso não faz sentido nenhum. Matemática. Uma função não pode fazer nunca isso daqui, isso não faz sentido para a função. Uma função para cada x só tem um único y. Beleza?
Então, essa seria a primeira parte da lista. Eu vou dar uma pausa agora e vou continuar depois na parte 2. Bom, vamos continuar agora na lista com o exercício 2.3. 2.3 são os exercícios 1, 2, 3, 6, 8, 11 e 14. Então, vou responder aqui com vocês alguns. O exercício 1, a ideia é você usar propriedades limite. Se vocês assistiram lá os vídeos que eu botei, propriedades limite, assistiram? Uma coisa que dá para fazer também é vocês olharem o capítulo, porque o capítulo tem essas explicações daqui. Tá? O capítulo em si do livro, ele dá essas explicações e as propriedades. Mas vamos lá, então, vamos começar explicando aqui o número 1. O número 1, a ideia é você usar propriedades de limite para calcular o limite da função em si. Então, vamos começar com alguns. Ele dá o valor de alguns limites. Ele fala que o limite quando x tende a 2 da f de x é igual a menos 4. Não sei porque eu estou copiando, porque está escrito ali no enunciado e eu acho que vocês conseguem enxergar. Então, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais bonito. Então, o limite quando x tende a 2 de f de x é igual a 4. O limite quando x tende a 2 g de x é igual a menos 2. E o limite quando h de x tende a 2 é igual a 0. Usando essas informações, ele pede para calcular algumas operações. Então, vamos lá. Primeiro que ele pede para calcular é o limite quando x tende a 2 de f de x mais 5g de x. Eu vou fazer esse uma vez assim e depois não vou fazer. Depois eu vou fazer mais rápido. Mas o limite de uma soma é a soma dos limites. Essa é uma das propriedades de operatórias de limite. Então, de f de x mais limite quando x tende a 2 de 5g de x. O limite de um produto de uma constante com uma função é a constante vezes o limite. Então, limite quando x tende a 2 da f de x mais 5 limite da g de x quando x tende a 2. Por que isso? Porque agora eu posso usar o limite quando de f de x é igual a 4. E o limite da g de x é igual a menos 2. Então, isso aqui vai ser 4 mais 5 vezes menos 2. Então, isso daqui vai ser igual a 4 menos 10, que é igual a 6. Ou menos 6. Então, é tranquilo. É só ir fazendo. Os outros eu vou fazer mais rápido. Só para... Bom, sendo um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Letra B. Limite de uma potência é o... Você pode passar o limite para dentro da potência. Isso vai tanto para A quanto para C. Então, o limite quando a B da B é quem? É igual a menos 2 ao cubo. Quando vocês estiverem fazendo isso na lista na prova, tá? Vocês têm que escrever que nem eu fiz a letra A. Eu estou botando aqui mais porque é uma questão de gabarito. Mas a ideia é você tem que escrever que o limite da f é igual a... assim. Limite da g x ao cubo. Por aí vai. Então, menos 2 ao cubo, menos 8. Que é menos 2 vezes menos 2, que é igual a 4. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Letra C. Ele vai ser igual ao quê? Raiz de 4, que é igual a 2. Letra D. Limite agora de uma divisão. Limite de uma divisão é a divisão dos limites. E aí você vai usar também que a constante está aqui. Então, isso aqui vai ser o limite de cima e embaixo, quando x tende a 2, vezes 3. Então, 3 vezes da f é igual a 4, da g é igual a menos 2. Então, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por menos 2 é igual a menos 6.
Beleza? Tranquilo? Continuando. Letra E. Letra E é o limite. Ele não existe ainda. Porque o capítulo é o 2.13, ele não falou ainda de limite infinito. Eu acho que não. Deixa eu confirmar. No. Ah, não, ele falou sim. Não, ele não falou exatamente, não. Ele ainda não falou de limite infinito, mas a gente já falou e eu já botei um vídeo sobre isso, então eu posso tentar explicar aqui. E eu fazer uma revisão. Então, olha só. A priori, como embaixo dá zero, eu não posso usar a propriedade operatória normal. Eu preciso usar uma propriedade específica lá. Em termos do capítulo, tá? Se eu tivesse só, peguei esse livro aqui, esse exercício daqui, vou jogar aqui. E não existe. Aqui eu tenho, na verdade, uma situação, tá? Quando o limite tende de x a zero, eu precisaria saber os limites laterais para poder dizer se ele vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Porque olha só, em cima vai para uma constante, que é igual a menos 2. Embaixo vai para zero. Então isso aqui vai para infinito ou menos infinito, dependendo do sinal da parte de baixo. Como eu não sei os limites laterais, eu não tenho informação suficiente para decidir. Então a resposta seria não é possível saber. Eu vou fazer uma suposição aqui, arbitrária, para poder explicar para vocês o que aconteceria. Tá? Então vamos supor assim que o limite, quando x tende a 2 menos de h de x, fosse igual a... Não, desculpa, estou falando besteira. Vamos supor aqui o seguinte, que h de x ela é sempre positiva se o x é diferente de zero. Beleza? Tá, então, por exemplo, a função é assim. A função é sempre positiva. Se a função é sempre positiva, então o limite quando x tende a zero e de h, ou a 2, desculpa. Se a função fosse sempre positiva, aí eu poderia dizer isso. E aí eu poderia afirmar o seguinte: a parte de cima, vai para menos 2, negativo. A parte de baixo, ou h, ele vai para zero. Só que ele é zero positivo ou negativo? Como a função é sempre positiva, ele está indo para zero. E eu vou escrever uma coisa aqui que é feia, matematicamente não faz sentido, mas é para explicar a ideia, tá? Ele está indo para zero positivo. Zero positivo significa isso, que a função está indo para zero só para valores acima do eixo x. Um zero negativo significaria que ele está indo para cima. Não faz sentido e não é bom escrever, mas ajuda a você fazer um diagrama. Porque aí, menos com mais é o quê? É menos. E o limite constante sobre zero é menos infinito. Porque constante sobre zero é um limite infinito. Para você fazer o sinal, você tem que olhar menos com mais, menos com menos, mais com mais com menos. Como é que ficaria? Então, ele está indo para zero positivo. Né? Mas, de novo, nesse exercício específico eu não tenho como saber, porque nesse exercício específico ele não dá informação nenhuma sobre o sinal da H. Então, nesse exercício daqui, eu teria que dizer simplesmente que não é possível saber, porque o exercício não dá informações suficientes para determinar. Tá? Eu não gostei aqui de colocar caso o limite não exista. Porque o limite existe, eu só não sei qual é. Porque eu não tenho informação sobre H. Letra F. A letra F é um pouco mais fácil. A letra F é de. Eu não sei porque eu estou escrevendo de novo, se dá, vocês conseguem ver aqui. Mas a letra F, ele é o limite de uma divisão é a divisão dos limites, limite de um produto em cima é o produto dos limites. Então isso daqui vai ser igual a menos 2 vezes 0 sobre 4.
Isso daqui é 0 sobre 4. 0 dividido por qualquer número, 0. Acabou. Tranquilo. Então esse é o número 1. Número 2 é a mesma coisa. A diferença do número 2 é o quê? A diferença do número 2 é que você vai ter que olhar para o gráfico para saber quais são os valores. Por exemplo, ele está pedindo quando x tende a 2. Ah, você vai ter que olhar aqui. Quando x tende a 2, o limite da f é igual a 2. Quando x tende a 2 aqui, a função está indo para 0. Então, o limite quando x tende a 2 da f é igual a 2, limite quando a g tende a 2 é igual a 0. Então, 2 mais 0, a letra A vale 2. Aqui é a mesma coisa no 1. Deixa eu ver se tem algum que é complicado. Por exemplo, qualquer coisa que o limite da g... O limite quando tende a 1 da g não existe. Então, esse aqui, você não pode afirmar nada, porque o limite não existe. Se ele tivesse pedindo os limites laterais, aí sim você poderia falar que o limite lateral da g é igual a 2 quando ele tende pela esquerda, quando ele tende à direita é igual a 1. Então você poderia calcular os limites laterais, mas o limite normal não existe. Tá? O restante é igual. Então, o restante é igual ao anterior, é só você tabelar quais são os valores daqui. Vamos continuar. Vamos olhar para número 2 agora. Número 3. Eu peguei 3 a 6. Aqui é um exercício um pouco maçante, eu não vou mentir aqui. O que eu quero dizer com maçante? Aqui, cansativo. Porque aqui ele pede para justificar cada passagem. Então é um pouquinho chato, porque olha só, vou ter que fazer o seguinte. Ele é uma coisa que é legal de fazer pelo menos uma vez na vida, mas depois não. 5x ao quadrado menos 2x. Isso é igual a. E aí você vai ter que justificar. Limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui seria limite quando x tende a 4 de 5x ao quadrado, menos ou mais limite quando x tende a 4 de menos 2x, mais limite quando x tende a 4 de 3. Continuando. Igual a. E aí eu vou deixar bastante espaço. Por quê? Cada justificativa eu vou fazer aqui. Limite de x quando x tende a 4 de 5x ao quadrado é igual a limite 5 vezes limite quando x tende a 4 de x ao quadrado. Se você estiver olhando no livro, você pode escrever a propriedade explícita, mas aqui seria a propriedade da potência e tal. Mesma coisa aqui. Vocês entenderam até. Não, esse daqui eu vou dizer a verdade. Eu fico com um pouco de preguiça de escrever, porque isso é bom. Até você conseguir entender bem um limite, é que nem você fazer uma conta de soma, assim. Ele é interessante de você escrever explicitamente para você fixar. Mas é que eu já estou tão acostumado a fazer esses limites que aí fica uma coisa meio maçante. A esse limite daqui, quando x tende a 4 de x, é igual a 4. Então isso aqui seria igual a menos 8. Mesma coisa aqui, quando x tende a 4 ao quadrado, então seria 5 vezes 16. 5 vezes 16, 160 dividido por 8, 80. Aqui é limite de uma constante.
é a constante. Resultado final: 72 mais 3, 75. Tem uma ideia, né? Quando ele pede para justificar com as passagens, ele quer que você faça essa justificativa toda. Limite de uma soma dos limites, limite de um produto de uma constante, você pode passar a constante para fora, e por aí vai. Então, a ideia seria você explicar cada pormenor. Quando vocês estiverem fazendo uma conta dessa numa prova, tá? Eu não pediria para você precisar escrever explicitamente, mas eu pediria para vocês tentarem pelo menos fazer essa separação daqui. Não sair jogando direto aqui no final que isso daqui é 75. Se vocês colocarem isso aqui numa prova, não. Eu quero que pelo menos o que precisaria constar? Precisaria constar essa linha daqui, no mínimo. Se vocês quiserem essas passagens daqui, esse daqui é mais ou menos opcional, ajuda. Que uma coisa que eu digo assim, de novo, varia de professor para professor. Tem professor que dá zero, independente do que você coloca. Se você errou a questão, errou. Pronto. Eu gosto de fazer uma correção um pouco mais escalonada. Se você colocar o raciocínio inteiro da questão e for um erro de conta, eu vou considerar. O problema é, se você colocar só a resposta final, aí não. Se estiver errado, tá errado. E na verdade, mesmo se não tiver raciocínio, eu vou dar errado de qualquer maneira. Porque isso aqui, no final das contas, é mais importante. Então, quanto mais você abrir o seu raciocínio ali, mais melhor a sua chance de ganhar algum ponto na questão. Porque, mesmo que esteja errado alguma coisa, se você exibir todo o raciocínio estiver correto, eu vou dar pontos parciais e vou tirar menos pontos pelos erros se o erro estiver mais fácil de identificar. E não for um erro muito grave. Então, tentem sempre escrever o máximo que vocês puderem. Eu podia fazer a 6 e a 8 também, é a mesma ideia daqui. Limite de um produto é o produto dos limites. Limite de uma potência você pode passar para dentro. Aí depois a substituição direta e substituição direta. Então o esquema ficaria como? Limite de t ao quadrado mais 1 ao cubo, t mais 3 à quinta. Quando x tende a menos 1. Coloca para dentro e coloca para dentro. De novo, limite de um produto é produto dos limites. Então ficaria o limite quando x tende a menos 1 de t ao quadrado mais 1 ao cubo vezes o limite quando x tende a menos 1 de t mais 3 à quinta. E aí continua. Assim. Ah, não, peraí, eu tô fazendo um vídeo, então é mais fácil. Qual seria a próxima linha? Passar isso aqui para dentro agora. Qual é a próxima linha? Separar isso agora numa soma. E aí depois você poderia fazer a substituição direta. Aí ficaria menos 1 ao quadrado mais 1 ao cubo e menos 1 mais 3 à quinta. 1 mais 1 ao cubo, 2 à quinta. 2 à quinta, 4, 2, 4, 8, 16, 32. 4, 8. 32 vezes 8. Que preguiça, peraí. 32, 64, 128, 256. É isso daí. A 8, mesma coisa. O limite de uma raiz é a raiz do limite. O limite de uma soma é a soma dos limites.
limite a quarta é igual a quarta, e por aí vai. Vamos passar agora para o 11. O 11 e o 14 é o seguinte, tá? O 11 e o 14, você vai ter que fazer a conta para simplificar. Porque se você tentar jogar direto, tá? Suponha aqui. O limite de uma divisão é a divisão dos limites. Normal, natural. Só que quando você joga direto, vai ficar o quê? Esse é o 11. Ele vai ficar 4 mais 2 menos 6, dá 0. 2 menos 2, 0. 0 sobre 0 não existe. Algumas pessoas já me perguntaram se eu posso usar o L'Hopital aí. Não, eu não posso usar o L'Hopital aí. L'Hopital é só depois de derivada. Então, isso daí não pode usar derivada, o L'Hopital. Então, quando dá 0 sobre 0, eu preciso trabalhar na expressão para conseguir simplificar. Como é que eu trabalho nessa expressão? A ideia, tá, é que você sempre consegue fatorar um número baseado nas raízes. Então, o que você tem que fazer é, se for um polinômio de grau 2, você vai ter que encontrar as raízes. Quem são as raízes? O número são os valores de x quando ele dá zero. Então, para resolver isso, é você ter que usar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, menos 6, o p é igual a 1, o a é igual a 1. Menos b, mais ou menos raiz quadrada, de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Fórmula de Bhaskara, normal. Pô, a fórmula da resolução de equação de segundo grau, eu não tenho certeza se é chamada de fórmula de Bhaskara em qualquer lugar. Eu sei que em inglês não é, em outros países da América Latina não tenho certeza, eu acho que varia. O delta aqui vai ficar igual a quanto? 1 menos 4 vezes menos 6. Menos 4 vezes menos 6, isso aqui dá 24. 1 mais 24 é igual a 25. Delta é igual a 25. Então, menos 1, mais ou menos. Raiz de 25 é igual a 5, sobre 2. Quais são as raízes? 5 menos 1 vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Menos 6 sobre 2, que vai ser igual a menos 3. As raízes do polinômio são 2 e 3. Isso significa que x ao quadrado mais x menos 6 se fatora como sendo x menos 2, x menos menos 3. Então, x menos 2, x mais 3. Tranquilo? É assim que você faz a fatoração de um polinômio, através das raízes dele. Esse limite daqui, vou apagar essa parte daqui, ele vai ser igual ao quê? X menos 2, x mais 3, sobre x menos 2. Cancelo x menos 2 com x menos 2, porque os dois estão aqui em cima, está multiplicando. Então, o limite é só limite quando x tende a 2 de x mais 3. Esse limite não tem problema, fazendo substituição direta, ele dá 5. Acabou. Nenhum mistério. Próximo exercício, 14. 14, ele é parecido, um pouco diferente. Por quê? Vai dar 0 em cima, vai dar 0 embaixo. Só que você tem que fatorar. Tem um truque aqui, tá? Que facilita a fatoração do 14. X ao quadrado menos 4x pode ser fatorado como x menos 4. Eu não preciso encontrar resolvendo fórmula de Bhaskara, porque eu já estou vendo que o x está multiplicando esse número e tem x vezes x aqui. Então você pode usar a propriedade distributiva do produto para colocar para fora o x. E se você resolver usando Bhaskara, você vai ver que vai dar a mesma coisa, porque o zero é uma das raízes. Então essa é a mesma coisa que eu escrever x menos 0 e x menos 4. As raízes são 4 e 0. Embaixo eu tenho que resolver.
E embaixo é x ao quadrado menos 3x menos 4, eu não tenho certeza, então eu vou colocar aqui. 3 mais ou menos raiz de 9, mais 4 vezes 4, 16. De novo deu 25, sobre 2. Então, 3 mais ou menos 5 sobre 2. Um deles vai ser igual a 4. Vai ser 8 sobre 4, sobre 2 vai ser igual a 4. O outro vai ser menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, o polinômio de baixo, ele se fatora como sendo x mais 1, x menos 4. Calculando o limite, então, agora que eu tenho a fatoração da parte de cima e tenho a fatoração da parte de baixo, ele é limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 4x sobre x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, ele vai ser x mais 1, x menos 4, sobre... É o problema de fazer aula noturna. Essa é a minha desculpa, né? Sempre. Que eu tô com sono, mas... falar e tentar escrever ao mesmo tempo sempre causa uma certa confusão mental. X menos 4 cancela, x menos 4 cancela, x sobre x mais 1. O limite disso... Aí tá. Eu sempre estou esquecendo de escrever, mas eu tenho que manter o limite aqui. Limite quando x tende a 1 de x sobre x mais 1, que é igual a 1 sobre 2. Então, essa é a resolução do 2.2. Vou dar uma pausa e depois resolver com vocês o 2.3. Beleza, vamos agora olhar o 2.5. O 2.5 ele pede para usar a definição um pouco mais formal de limite. Essa é uma ideia interessante, porque é uma ideia que tem bastantes aplicações, especialmente quando você vai fazer aproximação de valores e tudo mais. Então, o 2.5 ele pede para fazer, eu pedi para você fazer o 1, o 3, o 15 e o 19. Eu não pedi para fazer tantos desse, porque esse é uma seção mais difícil. Então, essa seção ela usa um pouco mais a ideia do limite como sendo mais precisa de um limite. Então, o primeiro exercício ele pede o seguinte: ele dá o gráfico da função 1 sobre x. E ele pede para você encontrar um número que, delta, que limitando a distância do x para o 2, você limita a distância da função para o limite dela, que é meio. O negócio aqui é que ele pede um limite bilateral. Então, olha só. Se o x estiver nessa faixa de valores aqui de 10 sobre 7, primeiro deixa eu explicar uma coisa aqui do gráfico. De onde saiu esse 0,7, o 0,5 e o 0,3? Ele sai do seguinte: 1 sobre x menos 0,5 em módulo menor do que 0,2 significa o quê? Quando você tem um módulo de um número menor do que um número positivo, e é claro, tem que ser um número positivo, porque o módulo é sempre positivo, você quer dizer que o seu número sem um módulo, ele tem que ser, ao mesmo tempo, menor do que um número positivo e maior do que um número negativo. Tá? Porque aí em módulo ele não vai. Porque assim, se o seu número em módulo aqui, e eu estou escrevendo 0,2, se o número em módulo aqui fosse, tá, menor do que 0,2, o que ia acontecer? Quando você pega o módulo, ele ia reverter, ele ia passar a ser maior do que 0,2. Então a ideia do módulo ele teria que passar. Eu tenho uma aula que eu fiz lá na parte de pré-cálculo sobre módulos. Se vocês quiserem assistir, ela ajuda a explicar um pouco melhor essas ideias, assim, se isso aí estiver confuso. Vamos olhar aqui. Então, o que acontece? De onde saiu 0,7 e 0,3? Eu vou somar
0 mais 5 em todas as desigualdades. Porque assim, quando você trabalha com uma desigualdade, de novo, tem uma aula sobre isso lá na parte de pré-cálculo. Quando você soma um número na desigualdade, você não altera a natureza dela. Então eu vou somar 0,5 aqui, eu vou somar 0,5 aqui, e eu vou somar 0,5 aqui. Soma e subtração não mudam a desigualdade. A única coisa que muda a desigualdade é multiplicar por um número negativo. Isso eu tenho que tomar cuidado, porque multiplicar por um número negativo, o sinal da desigualdade reverte. Então, tenho isso em mente. Somando 0,5 aqui, eu vou ter o quê? 0,3 menor do que 1 sobre x, menor do que 0,7. É daí que veio os pontos no gráfico 0,7 e o ponto 0,3. É porque eu quero que a função 1 sobre x menos 0,5 esteja em módulo menor do que 0,2, significa que 1 sobre x tem que estar entre 0,3 e 0,7. Aí ele olhou para o gráfico e viu. Significa que o x em si ele tem que estar entre 10 sobre 7 e 10 sobre 3. Qual é o problema? O problema é que isso aí não é uma representação do jeito que ele quer. Porque ele quer x menos 2 menor do que um delta. Então ele quer que x menos 2, ele quer que o 2 ali seja um ponto central de um intervalo, que tem o mesmo tamanho. Essa aqui seria a ideia, delta e delta. Tá? O comprimento dele tem que ser o mesmo bilateral. Como é que eu faço então para responder isso? Eu vou ter que pegar a menor das distâncias. A distância de x para... Eu vou ter que pegar a menor das distâncias para o ponto 2. Dos pontos 10,7 e dos pontos 10,3. É meio uma questão de raciocínio e interpretação, tá? A distância de 10,7 para 2 é quanto? Ela é 10 menos 14 sobre 7. Ela é igual a 4 sobre 7. Eu fiz a distância errada aqui. Trapaceando. Eu tenho que fazer sempre o número maior sobre o menor. Então, 4, 7. O outro é 10 sobre 3 menos 2. Assim, eu já sei qual das duas é menor, dá para olhar pelo gráfico. Eu sei que a primeira vai ser menor, mas eu vou calcular ela assim mesmo. 10 menos 6 sobre 3. Então isso aqui é igual a 4 sobre 3. Pergunta que eu faço para vocês refletirem. Por que 4 sobre 7 é menor do que 4 sobre 3? Ele é menor pensando no seguinte. Se eu dividir um número em 7 partes, isso é menor. Cada parte vai ser menor do que se eu dividir um número em 3 partes. Então, o que acontece é, quanto maior for o denominador, menor é o seu número. E se você justificar matematicamente, digamos que o número estivesse bem confuso, não fosse tão óbvio assim. Justificar matematicamente seria eu falar, eu acho que 4 sobre 7 é menor que 4 sobre 3. De fato é porque, multiplica cruzado, 4 vezes 3 é menor do que 7 sobre 4. Isso é verdade porque 4 sobre 3 é igual a 8, 12. 7, 4 é igual a 14, 28. 28 é maior do que 12. Então esse cara daqui é maior do que esse. Então, duas maneiras de você pensar para justificar a desigualdade. Bom, o delta, então, ele tem que ser a menor das distâncias. Eu sei que a menor das distâncias é 4 sobre 7, então delta é igual a 4 sétimos. E é assim que eu resolveria essa questão. Tranquilo? Essa é um pouco mais confusa. Vamos olhar a 3, então. 3 é o mesmo argumento, tá? 3 é o mesmo argumento. Eu vou ter que olhar de novo para as distâncias aqui. Só que a diferença da 3 é que a 3 ele não deu para você a resposta. Você vai ter que pegar a calculadora e fazer. 1,6 corresponde a quem? Você vai ter que olhar o seguinte.
Qual é o número que tem como raiz 1,6? Você vai fazer 1,6 ao quadrado para descobrir quem é o x correspondente aqui, da primeira interrogação. Você vai ter, para fazer o de trás para frente, esse é o raciocínio que você tem que fazer. A primeira interrogação é essa. A segunda interrogação é 2,4. Qual é o raciocínio depois? É o mesmo do anterior. Você vai ter que pegar a distância do 4 entre a primeira interrogação e da segunda interrogação. E aí você pega a menor das duas. Tranquilo? Então é a mesma ideia do primeiro, só que tem essa diferença daí. Próximo exercício, exercício 15. Exercício 15. Eu não gosto de calcular muito limites na definição, eu vou ser sincero, ele é uma coisa meio chatinho. Eu vou fazer com vocês porque não, é uma coisa que é importante de saber fazer, tá? Porque às vezes você tem que fazer um raciocínio desse quando você trabalha em matemática com aplicação mesmo, e você fazer uma estimativa de erro e tal. Então esse raciocínio é um raciocínio que é importante. Mas é meio chatinho, não vou mentir. Mas de novo, é importante, então é bom ter uma ideia de como fazer. Fazer a definição usando o limite é o seguinte. 5 é o limite da função. Então, para mim poder fazer a justificativa de um epsilon é o seguinte. F de x menos 5 menor do que o epsilon. Eu quero encontrar um delta tal que 2x mais, melhor, x menos 1 menor do que delta significa que esse cara vai ser menor do que o epsilon. Tá? Graficamente, ele faz um exemplo daqui, esqueci. Aqui. É, essa aqui seria a explicação do L mais epsilon, L menos epsilon. Conforme o epsilon vai se aproximando, você tem um delta correspondente, que imprensa aqui. A menos delta, A mais delta. A menos delta, A mais delta, o x vai estar dentro dessa faixa de valores. Então, você calcular o limite usando a definição é você encontrar um delta em função do epsilon. Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Bom, então vamos lá. Como que eu faço isso? Simples. Simples. Você vai ter que pegar essa expressão daqui e chegar em x menos 1. Então a ideia é, quanto vale a f? 2x mais 3 menos 5. Em módulo eu quero que seja menor do que epsilon. Então 2x menos 2. Eu quero que seja menor do que o epsilon. Eu posso botar o 2 em evidência. Vai ficar 2x menos 1 menor do que o epsilon. Propriedade de módulo. O módulo de um produto é o produto dos módulos. Então isso aqui é módulo de 2, que é 2, vezes x menos 1 menor do que o epsilon. X menos 1 menor do que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 é igual ao meu delta. Tranquilo? Então,
Assim, não é uma conta difícil de fazer, pode ser um pouco complicado dependendo da função, mas a ideia toda é você vai escrever essa expressão daqui, f de x menos o limite, e você vai ter que tentar chegar em algum jeito nessa expressão daqui de baixo. Tranquilo? Então, só uma continha rápida, nenhum mistério. Vou fazer a 18 também, a 19. 19. Módulo D. X sobre 3 sobre 5 menos 3 sobre 5 menor do que o epsilon. De novo, olhando para lá, eu quero mostrar que o limite de x sobre 5 é igual a 3 sobre 5, usando a definição de epsilon e delta. Então, usando a definição de epsilon sobre delta, eu tenho o quê? Eu quero sair daqui e chegar em x menos 3 menor do que delta. Isso que eu preciso que aconteça. Então, eu vou começar a trabalhar essa expressão de cima até eu chegar no x menos 3. Eu faço o que for necessário para chegar ali. X sobre 5 menos 3 sobre 5 menor do que o epsilon. Põe um quinto em evidência. Põe um quinto para fora. Passo o 1 sobre 5 para o outro lado. Quando eu passo uma fração para o outro lado, eu tenho que passar ela revertida. Então, opa, cheguei no x menos o limite. O x menos 3. Então, o meu delta é esse aqui. É isso então. Esse é o gabarito da primeira lista. O gabarito da segunda lista eu vou tentar fazer até o final da semana. Talvez eu grave ele na quarta-feira. Eu acho que eu vou gravar ele na sexta-feira. Tá? E deixar a quarta para depois. Mas é isso aí, gente. Então, o gabarito da primeira lista está aí. Se tem algum exercício que não bateu com o gabarito e vocês não entenderam a minha explicação, vocês podem me perguntar durante as aulas lá síncronas. É isso aí, então.